Estamos começando mais um Nossa República, o programa de entrevistas que vai ao ar toda segunda-feira, às 7h30 da manhã, pela TV Pantanal, pelo site nossarepublica.com.br e no canal @Nossa República no YouTube. Nessa semana, o assunto é a PEC da blindagem, ou como preferem alguns, PEC da bandidagem, e a lei da impunidade, também conhecida como Lei da Anistia para Golpistas. E esse tema controverso vamos tratar com a professora, doutora pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em educação pela UFMT, cientista social igualmente pela UFMT, professora efetiva do Instituto Federal de Mato Grosso, IFMT, que tanto nos orgulha, e se tratando de qualidade de ensino. Cristiane Fonseca. Cristiane Fonseca, seja muito bem-vinda ao Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Mauro, é uma satisfação estar aqui contigo. Você que é uma referência na comunicação, em tempo que eu já me coloco à disposição para voltarmos outras vezes aqui. Você vai voltar, com certeza. A gente tem muito o que conversar. Primeiro, assim, Cristiane, eu acho que é importante a gente falar para quem nos assiste, para quem nos acompanha, seja na TV aberta, seja lá no YouTube ou nas redes, quem é a Cristiane Fonseca, né? Porque é tão importante para a gente ver uma mulher se destacar na área política, não só, como é o caso da Janaína, como parlamentar, mas alguém que consegue praticar jornalismo, fazer um jornalismo independente, ter atitudes empreendedoras na área da comunicação, criar uma... A gente quase não vê comentaristas políticas que têm uma visão política. Não é muito comum isso no mercado de comunicação, ainda mais aqui em Mato Grosso. Claro que existe a nível nacional, sim, muitas mulheres importantes se projetando nisso, né? Principalmente... E aí nos dois grandes canais de TV por streaming, que é a CNN e a Globo, que tem essa coisa, a Globo News, que tem essa presença muito forte de mulheres. O que te carregou para esse caminho? Então, assim, primeiro começou na graduação, né? E a graduação, na verdade, foi pautada por conta da minha formação no ensino médio, né? Que foi uma formação bastante politizada. Eu fui aluna da antiga Escola Técnica Federal, uma instituição referência, não só na educação, mas nesse processo de formação integral. Continua sendo uma referência. Exatamente. De ensino, pelo menos. Mas hoje já Instituto Federal de Mato Grosso, agora, né, já com uma outra roupagem. Então ali eu inicio, né, uma discussão política, inicialmente no movimento estudantil, vou para o UFMT, então, pensando em justamente fazer um curso que eu pudesse dialogar socialmente, politicamente, poder contribuir com essas pautas, mas no caso não necessariamente na condição de só uma ativista, e na condição de ser uma pessoa acadêmica, alguém que pudesse pautar isso de maneira acadêmica, de maneira teórica, porque eu acho que daí a gente legitima as pautas que a gente discute, né? E depois disso eu fui avançando na minha formação acadêmica, fiz mestrado, fiz doutorado, e depois disso eu entendi que esse espaço, que é da discussão política, ele precisa ser ocupado por mulheres também. Como você disse, a Janaína, ela faz essa ocupação no aspecto institucional enquanto parlamentar. Mas eu acho que nós precisamos de mulheres dialogando política e discutindo política. É um ambiente muito masculino, tanto quando se remete ao parlamento. O próprio espaço onde a Janaína está são 24 deputados, apenas uma deputada, né? Momentaneamente, estamos com 3 parlamentares. Suplentes, né? 2 suplentes. Em relação aos suplentes. Mas da eleição, somente uma deputada. Então a gente percebe a limitação feminina aqui na participação política. Assim como nós olhamos aí quem atua como analista político aqui, a ampla maioria também são homens, né? Então, eu acho que a gente precisava de um olhar que não é necessariamente o de mulher, acho que não se trata disso, mas é trazer um olhar também candenciado com essa questão acadêmica, né? E também pautada por um outro lado que não é só do homem que entende política. Nós também entendemos de políticas, nós temos pautas que também precisam ser enfrentadas. Então, diante disso,
eu entendi que eu precisava entrar nesse espaço para poder atuar politicamente, formando opiniões, dialogando com outras opiniões, para a gente construir protagonismo em mais mulheres. Interessante. E aí você optou por sociologia? Isso, ciência política e sociologia. Sociologia. Meu doutorado é em sociologia. Maravilha. E é um caminho importante mesmo. As pessoas, às vezes, não percebem a importância da gente entender a realidade, né, que a gente vive, entender o comportamento das pessoas, ter uma leitura, né, de para onde caminha a humanidade. Esse negócio é importante. A sociologia dá uma visão, né? Exatamente. A sociologia é, como eu falo, ela é a ciência da sociedade, né? Então, assim, tem gente que confunde discutir política com sentar numa beira de bar e ficar dando opinião. Não, nós somos cientistas da sociedade, nós somos cientistas das relações entre indivíduo e sociedade, e a política está inserida nesse espaço. Na verdade, toda a nossa vida é pautada por política, né? Desde uma política pública que vai ser pautada, que vai ser criada, ela passa pelo processo político. Então, assim, é necessária essa discussão. E a gente precisa que mais pessoas, que mais mulheres se engajem nessa discussão também. Eu sou bem mais velho que você, portanto, eu vivi uma outra época. Eu ainda vivi um bom período sob a ditadura, já estava lá nos seus dias finais, né, nos seus anos finais, mas eu fui secundarista em plena ditadura, né? E movimento secundarista eu fiz segundo grau lá em Porto Alegre, enfim, um lugar com muito ativismo político de todo lado. Sim. E a gente vivenciou a participação do jovem na luta contra a ditadura, por liberdade, enfim, participação em passeatas, apanhando da polícia na rua, essas coisas todas que nem todo mundo viveu, nem todo mundo tem hoje uma referência. E me assusta muito, Cristiane, ver jovens de 15, 16, 18, 20 anos com essa cegueira para a história, e não estou falando de história política, não, da história brasileira, né? E conseguir absorver tantos conhecimentos e tanta paixão por coisas que a gente considera absolutamente impossíveis de você apoiar, como o fascismo, o nazismo, sim, o preconceito, o racismo, misoginia, enfim, tudo isso que carrega com muita força a direita em Mato Grosso e no Brasil inteiro. Aliás, não só aqui, né? Nós só temos uma coisa que é um pouco diferente da Europa e dos Estados Unidos, que a gente tem um grande respeito pelos imigrantes, porque todos nós, sim, de uma forma ou de outra, temos um pezinho em outro lugar, né? Sim. Então, essa coisa do migrante, do imigrante no Brasil é diferente, embora, claro, sempre tem um ou outro, né, que se manifeste contrário, como fazem agora contra os venezuelanos que estão aqui, como já fizeram em outros momentos, né, dos haitianos, enfim. Mas me parece que isso é uma coisa que está acomodada, né? Mas o que você acha, você como professora, doutora, acadêmica, que acompanha aos tempos modernos, né? O que leva o jovem a se apaixonar por um mito de barro, né? Sujeito sem menor conteúdo, sem nenhum preparo, né? E consegue se posicionar, o que é pior, contra o mínimo, que é a dignidade humana, que é direitos humanos, que combatem isso como se fosse algo terrível, quando, na verdade, é o caminho que pode permitir que a gente evolua, né, como humano. Como é que você avalia essa situação? Pois é, assim, a primeira consideração que eu faço é que, assim, o Brasil, acho que polarizou, e eu vejo que essa polarização ela começa ali com a eleição da Dilma Rousseff e do Aécio, né? O Aécio não teve uma aceitação ali no processo eleitoral e o país ali polariza num primeiro momento. Num segundo momento, a gente percebe uma nova polarização
do qual nós temos o campo progressista mais uma vez, e temos aqui, né, um quadro que é direita, porque com Aécio nós tínhamos uma direita também, né, nós tínhamos ali esquerda e direita. E aí, de repente, você tem o campo progressista representando, né, esse espectro da esquerda, e você tem a extrema esquerda. Ok. Então o Bolsonaro, ele se lança como esse mito. Então ele tira do guarda-roupa, é incrível ter que falar isso, o discurso de ódio, o discurso de misoginia, o discurso de... Que já era um método usado internacionalmente. Exatamente. Né? Homofobia, né? Enfim, uma série de sentimentos aí que a gente sempre deixou debaixo do tapete. Ou pelo menos a gente imaginava que estava. E aí o que acontece? A gente percebe... Desculpa interromper, mas muita gente foi sufocado pelo tal politicamente correto, né? Porque a gente sempre cobrou que as pessoas fossem politicamente corretas. Exatamente. Né? Que não fossem racistas, que não fossem preconceituosas, etc. Né? Exatamente. E aí o que acontece? O bolsonarismo surge dentro de um contexto brasileiro, né, do qual nós temos o lavajatismo como um sintoma, né? Então você associa o campo progressista, inicialmente no Brasil, como essa vítima, não necessariamente, vamos lá, mas assim, produto da Lava Jato, né? O lavajatismo conseguiu aí desconstruir a narrativa inicialmente do campo progressista com relação à sociedade, e aí você cria a figura de um herói. Eu digo assim, o Brasil é um país que precisa de heróis, a gente precisa dos sassamutemas aqui. E aí ele tira, então, né, essas pautas da gaveta, pautas que as pessoas, em tese, acreditavam, mas tinham vergonha de colocá-las para fora. E aí o bolsonarismo vai criando novos outros bolsonaristas. E aí você tem, por exemplo, a figura do Nicolas Ferreira, que é um parlamentar jovem. E o bolsonarismo, além do Nicolas Ferreira, foi criando uma legião, né, de projetos de Bolsonaro com uma identidade mais jovem também. E esse grupo começou a dialogar, então, com a juventude. A juventude se sentiu representada por jovens de extrema direita que vieram desse protagonismo do Bolsonaro. Por outro lado, como que a esquerda pautou isso politicamente? A esquerda, assim, o que para mim ainda é triste até a gente pensar nisso, mas o campo progressista, ele tem ainda como figura central o Lula, né? E nós temos o lulismo. E quando nós pensamos em outros protagonistas da esquerda, ou seja, quando a gente pensa, por exemplo, nas eleições de 2026, o nosso nome... Não tem outro nome, né? É o Lula. A gente não consegue pensar em um outro nome, em alguém que esteja no mesmo campo, que tenha a mesma capilaridade que ele. E quando você vai para a direita ou para a extrema-direita, você tem outros nomes. Alguns mais fáceis, outros mais difíceis, talvez, de serem comprados pelo eleitorado, mas há mais nomes, né? Então, assim, eu vejo que o que acontece? Cria-se esse mito, porque o Brasil é um país personalista, nós não votamos em projetos, nós votamos em pessoas, e quando nós votamos em pessoas, nós criamos e construímos uma caricatura bolsonarista que joga para a plateia, fruto de um país conservador como o nosso, que é como eu falo, Mauro, no meu bairro não tem creche, não tem CIMEI, não tem UPA, mas tem uma igreja ali no canto. Então, assim, e as igrejas, principalmente as neopentecostais, fazendo esse grande discurso de conservadorismo pleno. Então você tem aí a estreia da religião, você tem a estreia do Sassamutema, que seria o salvador da pátria diante desse Brasil de corrupção, e esse Sassamutema trouxe aí junto com eles outros filhos, né? Então você tem aí o Nicolas Ferreira, que foi o deputado mais bem votado no nosso país e que é a representação típica do conservadorismo da extrema-direita. E os nossos jovens passam a identificá-lo como uma referência. E aí eu busco aqui no campo progressista quem da juventude hoje está dialogando. As pessoas apostam futuramente no João, que é do Nordeste, né? Mas é uma figura que ainda está aparelhada João Campos. no João Campos, está aparelhada ainda dentro do Estado.
é conhecida ali dentro da região nordestina. São Paulo tem a Tabata, que tem se destacado Isso, bastante, você tem a Tabata, né? Eu queria que você passou por uma coisa importante, que foi Aécio Neves, que era uma direita, que era uma social-democracia para a direita. Sim. Né? Eu acho que Fernando Henrique estava mais no aspecto da social-democracia mesmo, embora com uma visão de direita também. Enfim, economicamente tinha uma estrutura liberal, de Estado mínimo ali, né? Estado necessário, mas assim, com essa coisa, com essa vertente liberal. Né? E, de fato, o PSDB foi caminhando para a direita ao ponto de ser o que é hoje, né? Quer dizer, grande parte do partido é bolsonarista, né? Que é uma coisa impensável, né? Impensável pelo seguinte, porque o Fernando Henrique e Lula caminharam juntos na luta pela redemocratização do país, né? Com Dante, quer dizer, você tinha um time, né? Mário Covas, esse PSDB era um PSDB progressista, né? Sim. Era um PSDB com uma outra visão, que não é esse PSDB que é capaz de apoiar um Bolsonaro, quer dizer, né? Então, eu só fiz questão de colocar esse aspecto, porque eu acho que o PSDB mudou muito, sumiu, desapareceu como partido. Desapareceu. Né? Mas, para mim, é consequência disso. Quer dizer, perdeu a personalidade. Perdeu a identidade, né? Gente, a gente vai para um pequeno intervalo, volta num instante só, não saia daí. Eu conto com a sua audiência, hein? Porque você viu que o programa aqui promete muito. Até já. Nossa República está de volta esta semana, conversando com a professora, doutora, cientista política, Cristiane Fonseca. Cristiane, eu colocava a questão, porque a direita brasileira sempre existiu, né? Aliás, Sim. Majoritariamente nós tivemos governos de direita, com PSD, aliás, PDS, Arena, PFL, né, depois DEM, enfim, eles sempre tiveram presentes. Mas essa direita, tirando a parte que apoiava desbragadamente a ditadura, mas depois do processo de redemocratização do país, ela se tornou uma direita mais civilizada ou menos truculenta. Sim. Não sei, né, por onde que... Mais civilizada, porque tinha diferenças e tal, mas mais no campo econômico... enfim, não tinha essa defesa de teses fascistas, como tem hoje, né, o PL dos bolsonaristas. Essa direita que não era truculenta, que não era tão bruta como é essa de hoje, e aí eu vou citar Catani na Assembleia, Nelson Barbudo, quer dizer, um padrão, né, de truculência política que você não encontra similar, né, em lugar algum. E surgiu essa direita extrema, que a gente faz questão de falar em extrema direita, porque não é que até extrema aqui, vamos dizer que o PCO representaria hoje, vamos dizer assim, o que seria de extrema direita. Mas nem o PSOL de extrema direita hoje. É um partido de centro-esquerda, centro-esquerda, também penso nisso. Com boas convicções, né? Sim. Mas não é um partido extremista. Não. Né? Assim como o PT. O PT sempre foi muito sectário, mas não é um partido extremista. Né? Eu, por exemplo, avalio o PT como um partido social-democrata, porque eu não vejo rompimento do PT com a estrutura. Né? Mas, na verdade, Cristiane, eu acho que o PSDB e o PT sempre estiveram muito próximos. Sim. Até Aécio, até o advento do Aécio. Antes disso, sempre estiveram muito próximos. Tinham antagonismo de disputarem a eleição e tal, né, como fizeram de fato, mas era o antagonismo da disputa eleitoral. Da disputa eleitoral, né? Exatamente. No que diz respeito à visão progressista de mundo, os dois sempre tiveram muito próximos, né, naquela época. Sim, e é o que eu falo, né? Assim, por exemplo, se a gente pensar nas eleições, a eleição mais dura, o ataque mais duro que você teve numa eleição entre o Lula e o Serra, por exemplo, foi alguém jogar uma bolinha de papel na cabeça do Serra.
Né? Esse foi o extremo de uma campanha antes. E já foi um escândalo. E já foi um escândalo, né? E aí você vê hoje, assim, deputada federal saindo armada na rua para atacar uma pessoa, né? Então, assim, opa, que mundo nós estamos, né? E quando a gente fala da questão, assim, do PSDB e do PT, eu sempre gosto de destacar, assim, eu acho que sob a linha econômica havia uma diferença entre os dois partidos, né? Mas quando você vai para o campo moral, que hoje é muito falado, né? Campo moral, campo dos costumes, acho que eles sempre convergiram. Foram progressistas sempre progressistas. Né? O FHC sempre deixou claro o posicionamento dele, por exemplo, com relação à questão da maconha. Ele sempre deixou claro o posicionamento dele com relação ao aborto, né? Pautas que hoje, assim, a melindre só de pensar em falar. Não é de debater, é de pensar em falar. A tal ponto que qualquer um de esquerda que defender isso se cala, né? Se cala. Tem né? medo de ter consequências. Exatamente. Porque... Mas eu imagino que assim, que o politicamente correto reprimia esses discursos, né? Que tem hoje, né? E aí agora acontece o contrário. Não, a direita reprime a visão progressista do mundo. Exatamente. Então, assim, hoje você pedir respeito identitário se tornou algo opressivo, sabe? Assim, a gente chegou num escândalo político, né? Eu digo que, assim, o Bolsonaro, ele não representa mais a direita, sabe? Ele não representa mais a extrema-direita. Ele criou o bolsonarismo, que é um estilo diferente de governar, é um estilo diferente de pautar ou de pessoas. Não governar, né? Ou de não governar. Eu vejo quando o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, fala de liberdade de expressão. E aí eu me lembro na campanha o Bolsonaro falando: vamos fuzilar a petralhada. Né? Uma contradição ambulante, esse tipo de liberdade de expressão que nós queremos. Mas o que é para esperar de um sujeito que defende a tortura e assume, não, eu sou a favor da tortura, defende o Ustra, quer dizer, um símbolo... Disse que morreu pouco na ditadura, né? Que tinha que ter morrido mais. É horrível, né? Mas o que me dói muito é ver... que as pessoas elas não se sensibilizam por essas visões equivocadas equivocadas é assim, é uma gentileza minha. Sim. Tá? São coisas que não se admite mesmo, né, do ponto de vista da humanidade, quer dizer, não dá. É mais ou menos como defender o Holocausto. Sim. Né? Ou como defender o genocídio que está acontecendo lá na faixa de Gaza. Né? E tem muita gente, em nome de Deus, fazendo isso. Mistura Israel com a Bíblia, com não sei o quê, mistura uma coisa com a outra, né? Que é a manipulação da ignorância. Sim. Né? Aliás, esse é um outro assunto. Desculpa que a gente veio aqui para falar de dois assuntos importantes, que é a PEC da bandidagem. Né? Sim, eu acho que esse é o nome, não tem mais. E a questão da legislação de anistia, né? E a gente vai falar isso no último bloco. Mas é que tem muito assunto interessante que eu acho que as pessoas precisam começar a refletir sobre o que está acontecendo. Eu vejo muita gente inteligente, com estudo, com vida acadêmica, e que assume cada posição que chega a arrepiar. Sim. Né? Defender os Estados Unidos da posição norte-americana em relação a Israel e Gaza e os palestinos é um negócio absurdo, né? E simbolicamente o nosso 7 de setembro tem estendido uma bandeira dos Estados Unidos. A gente está falando da independência do Brasil. Mas a gente já viu isso, bandeira de Israel. Que isso? Cristãos defendendo a bandeira de Israel, que em termos religiosos dialoga com o oposto do que é o cristianismo. E a gente precisa ter claro que assim, que as pessoas não estudam, né? E têm a mente muito manipulada por falsos pastores, porque é a gente que tem o dom da oratória, que consegue desvirtuar tudo, criar, que é um grande negócio, né? Sim. Mal comparando, são os mercenários do templo, né? Quer dizer, a gente vê isso muito claramente hoje. E aí, as pessoas nem para prestar atenção na Bíblia, elas acreditam em qualquer história, né? O pastor contou, então acabou. Acabou. Né? Acabou. Né? Não consegue. Isso é muito ruim, né?
Eu falo, Mauro, que assim, acho que se Jesus viesse hoje, século XXI, ele seria crucificado novamente. E ele seria crucificado porque quando ele viveu há 2025 anos atrás, ele andava justamente com os oprimidos, com os pobres, com os marginalizados. O povo do Lula. Exatamente, com esse grupo. Mal comparado, né? Não estou chamando isso, Lula não, de Cristo, eu mas... entendi. Mas assim, aí no século XXI, quem que são os nossos oprimidos hoje? São mulheres, no qual o nosso estado, por exemplo, aqui pelo 2º ano consecutivo é top 1 em feminicídio. Então ele andaria com mulheres, ele andaria com LGBTs, do qual Mato Grosso também é protagonista em morte desse público, negros e negras, imigrantes, ele andaria com essas minorias hoje. E provavelmente esses que se dizem cristãos, que para mim seriam hoje, no século XXI, os vendilhões do templo, né, crucificariam Jesus hoje, sabe? Jesus provavelmente seria crucificado. Então, assim, a gente tem uma inversão de valores hoje muito grande. E, assim, não se trata aqui da gente conversar sobre religião, longe disso, mas é que, assim, pensar no que Jesus viveu, que ampla maioria do Brasil é cristão, e aí você tem o discurso do ódio, cristão defendendo o armamento. A morte, defendendo o ódio, desejando o mal para o outro. Você ouve cristão defendendo que o Brasil tinha que ter pena de morte? Nunca vi uma palavra de Cristo, de Jesus Cristo, atacando o outro. Nunca. Não tem isso. Cristo defendeu 2 coisas, basicamente. Caridade e amor ao próximo. Exatamente. Que é exatamente o oposto de que todo mundo defende aí nessa área. As pessoas não se dão conta. Né? E olha, eu estou falando, não é de evangélico, de todas as religiões cristãs. Sim. Né? Você vai ver na Igreja Católica mesmo a posição reacionária. Sim. Né? E olha que a Igreja Católica tinha muito que espiar por conta de seu comportamento ao longo da história, das cruzadas, da Inquisição, de tudo. Então a igreja tem um histórico duro. Tem um histórico duríssimo de violência, de truculência, etc. Mas os ensinamentos de Cristo como se fosse uma coisa, não, nós que somos de direita, ou, enfim, nós somos bons, não temos pecado, está tudo certo. Agora, aquele povo, né, onde é que já se viu discutir política de gênero, que é um negócio que existe, né? Política de gênero, sei lá. Enfim, essa é uma situação que as pessoas precisam refletir mais, não? Não é, e eu fico pensando assim, eu acho que isso é uma análise, talvez o campo progressista precisa refletir um pouco sobre isso. Mas assim, o campo progressista, que em tese dialoga mais com essa perspectiva daquilo que Jesus foi, né? Miseráveis, pobres, faz oprimidos. A defesa dessa, exatamente, combate isso, combate os poderosos, combate os falsos profetas, né? E aí você vê um Jesus que foi aparelhado pela direita agora. Jesus se tornou um símbolo da direita. Que defende Israel no sentido bíblico, não no sentido... Exatamente. Quer dizer, tá agindo como se Israel de hoje fosse Israel de outrora, da origem época, bíblica, exatamente. Né? Da família de Israel, né? Exatamente. Israel e seus filhos e tal. Então, quando eu vejo isso, Marcos, eu fico muito preocupada, inclusive, sabe? Porque eu acho, inclusive, que talvez esse processo agora que nós tivemos aí, dessa intervenção estadunidense no Brasil, tenha feito algumas pessoas, né, ponderarem mais sobre em que ponto nós estamos chegando. Vamos. Você acha que a posição de Trump de impor ao Brasil essas sanções todas, econômicas, tarifárias, por conta de Bolsonaro, que foi só por isso, defesa da direita brasileira, da extrema direita brasileira, não tem outra razão econômica, comercial, enfim. Sim. Né? Tem um fundinho, né? O problema do Trump é que ele é um ditador às avessas, né? Ele é um cara que está lá naquilo que já foi um dia, já foi chamado de a maior democracia do mundo, agindo como um ditador, impondo uma ditadura por outro país.
uma hegemonia, né? Sim. Tentando impor na força, na marra, na agressão, uma hegemonia, né, para outros países, em relação a outros países. É o domínio, né? A teoria do domínio mesmo. Sim. Mas você acha que isso, quer dizer, acabou fortalecendo o que você chama de campo progressista? Lula, em particular? Vamos lá, eu acho que assim, primeiro, não houve uma aceitação das urnas, né? Na verdade, não já houve, era um recado, né? Na verdade, assim, não houve a aceitação nem do processo eleitoral, porque a gente começa a perceber as movimentações do aparelho do Estado funcionando para desconstruir a candidatura ali, no caso do Lula, na última eleição presidencial. Ok, não se aceita o resultado das eleições, você cria toda uma construção de golpe, e não só isso, inclusive de assassinato, né? O punhal verde e amarelo, né? Que você teria aí o assassinato do Alexandre de Moraes, do Alckmin, do Lula, demonstra, assim, que realmente o Brasil estava caminhando para um espectro de ditadura também. A não aceitação real de algo que é básico, que é o direito ao sufrágio. Ditadura com apoio popular. Exatamente. Né? Um negócio que eu parece... fico pensando assim, e as pessoas indo para as ruas pedindo intervenção militar, e aí eu penso assim, filho, se nós estivéssemos numa estrutura militar, você sequer ia poder estar na rua fazendo manifestação. Então, assim, são contraditórios que destroem a narrativa nossa democrática, que já é muito fragilizada. Bem, a não aceitação leva Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, para mobilização contra o Brasil. Tipo assim, a preocupação com o Bolsonaro, e aí assim, não é com a população, não é com o povo, é um projeto único. Não é porque está preso lá por conta de 8 de janeiro. Exatamente, é um projeto unilateral, sabe? Um indivíduo, para blindar um indivíduo que não aceitou perder as eleições, ou seja, não aceitou resultados nas urnas, ele pede intervenção estadunidense aqui no Brasil. O Trump aceita, né, essas pressões, mas eu particularmente acho que, assim, o Bolsonaro é um ponto? Mas eu vejo, às vezes, como pano de fundo, sabe? Eu acho que os Estados Unidos... não tinha razão. Exatamente. Como ele não tinha motivação... Ele criou essa motivação. Ele precisava interferir no Brasil, que o Brasil é uma grande ameaça. Exatamente. Né? Pela proximidade com a China, com a Rússia. Não é uma proximidade ideológica, é comercial. É comercial, né? Com a Índia. Não tem nada a ver com esquerda aí. Não tem nada... Questão econômica mesmo. Então, assim, quando se pauta o BRICS, e aí você vê o Lula protagonizando essa discussão, os Estados Unidos começam a perceber que ele pode perder espaço. Os Estados Unidos tomando um protagonismo na América Latina, onde a gente sempre acabou lambendo as botas dos Estados Unidos. É verdade. Então, assim, diante disso, para mim, o Trump só utiliza desse discurso, que ele percebe que aqui no Brasil ia cair muito bem, né? Porque a direita queria intervenção, inclusive estadunidense. Então, assim, no dia das manifestações, eles pediram Trump, nos salve, né? Então, assim, aí você tem um Trump que faz uma intervenção no Brasil, tirando a legitimidade da democracia brasileira, e nesse momento, o Lula se torna a referência da soberania. O Lula se torna o patriota. O Lula se torna o nacionalista. Aquela pauta que era da direita, de ser eles os patriotas, os nacionalistas, volta então para o campo progressista. Caiu a máscara. E de repente, você vê o discurso de ódio da extrema-direita, eles querendo que esses discursos sejam legitimados, e aí eles pedem liberdade de expressão. Eu vou ter que interromper, porque o nosso tempo está voando, né? Você viu? A gente vai conversar. Tem muito assunto. A gente vai para um pequeno intervalo, volta já já para terminar esse papo. Nós vamos falar de duas coisas importantes. A PEC da bandidagem, isso ninguém vai tirar mais desse nome, já popularizou, é o entendimento da sociedade. E vamos falar sobre esse projeto de anistia, essa ideia de se estabelecer uma anistia. Eu acho também que já morreu. Eu acho que já não tem mais clima para passar nada disso no Congresso Nacional. Sim. Os caras estão às vésperas de eleição, enfim. Mas aí a gente vai falar sobre isso. Você sabia que o orçamento do Estado para 2025 é em torno de 37 bilhões de reais e que desse valor, apenas 2%
são reservados para as emendas parlamentares da Assembleia Legislativa. Mesmo assim, esses recursos fazem uma enorme diferença no trabalho da LMT para melhorar a vida da população. Quer ver só? Vans foram entregues em Colíder para o transporte de pacientes. Em Barra do Garças, o Lar dos Idosos vai oferecer acolhimento e dignidade para os idosos da região. E em Várzea Grande, um mutirão de cirurgias bariátricas resgatou a saúde e autoestima de muitas pessoas. Essas e tantas outras iniciativas chegam até a população graças às emendas parlamentares. Acesse al.mt.gov.br e saiba mais. Assembleia Legislativa, unindo vozes, fortalecendo cidades. Não sai daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta essa semana conversando com a professora, doutora, socióloga, cientista política, Cristiane Fonseca. E a gente está falando sobre democracia, sobre autoritarismo, sobre ditadura, enfim, sobre a nossa vida, nosso Brasil hoje, né, nessa luta aí entre o ódio e a tentativa de ser um país alegre de novo, né? Está muito difícil. Mas olha, o Congresso Nacional, majoritariamente conservador, tanto na Câmara como no Senado, com a condenação de Bolsonaro, bem insistindo, e aí com várias motivações, com os malafaias da vida instigando, trabalhando contra o Brasil, etc. Bem trabalhando nessa linha de criar mecanismos para a impunidade, para assegurar a impunidade, seja na tal da PEC da bandidagem, seja numa legislação relativamente a conceder anistia ampla, geral e restrita, né, para os golpistas de 8 de janeiro, incluindo aí o capitão e os generais, né, que comandaram esse golpe, essa tentativa de golpe. Né? Se tivesse golpe, a gente não estava nem conversando aqui. Não, não. A gente estava no outro caminho. Eu queria sua avaliação sobre esses dois projetos, sobre essa situação. A leitura que eu tenho hoje a direita perdeu essa batalha, né? Tanto em relação a um projeto quanto ao outro. Como é que você está vendo isso e qual a leitura que você faz daqui para frente? Bom, vamos lá, assim, eu gostei quando você falou da PEC da bandidagem, porque a minha primeira entrevista sobre isso eu fui sutil. Eu ainda disse só PEC da blindagem, né? E agora, assim, acho que... Não, depois que o povo pegou o nome... É jocoso o que está acontecendo. O que o Congresso pautou é algo, assim, surreal, é escárnio, isso, acho que, assim, não tem adjetivos mais para falar sobre isso, né? Uma ampla maioria votando por isso. E aí, o que nós vemos, né? Quando você fala ampla maioria, é bom lembrar, dos 8 deputados federais de Mato Grosso, 6 votaram a favor dessa excrescência, né? E defendendo essa excrescência é uma pena, viu? Uma pena. Lamentável nós protagonizarmos isso. Então, aí o que nós percebemos? Uma votação majoritária sobre isso. E aí, quando eles veem que eles pautam isso, eles já logo trazem a questão da anistia, ou seja, se a gente passou isso, a gente tem força para isso. Para mim, a questão da PEC das prerrogativas, que é a PEC da bandidagem, né, ela parte do centrão, eu acho que inicialmente, com aquela articulação do Lira, né? E com aquela maledicência de corrupto, né? Vamos falar exatamente, né? E aí você traz o PL para votar junto, né? Porque o PL quer pautar a anistia. Então eu vejo ali um compadrio. O centrão quer majoritariamente a PEC da bandidagem e a extrema-direita... explicar por quê, para quem está nos assistindo entender, por trás do que tem essa ânsia do centrão de buscar uma imunidade. As nossas emendas PIX, né, que estão sendo desviadas, que são alvo de corrupção crassa. Inclusive, nós temos 2 deputados aqui de Mato Grosso que votaram a favor da PEC da blindagem, que estão sendo investigados, ou seja, enterrar investigações e fazer com que investigações não aconteçam.
Porque isso é histórico. Nós tínhamos na Constituição de 88 essa prerrogativa. E ali eu posso até te dizer que inicialmente a Constituição teve boa fé quando disse que era prerrogativa. Porque era outro momento. Você estava saindo da ditadura. Exatamente. Então você precisava resguardar realmente a democracia. Mas ainda assim você foi entrando no histórico em que houveram 253 pedidos de investigação. E quantos foram aceitos? 0,4%. O Congresso preferia caçar mandatos do que permitir que alguém fosse investigado. E aí você chega naquele caso cabal, que é o do Hildebrando Pascoal, né? Que assim, o homem da motosserra, né? O homem que assassinava, que esquartejava. Então, assim, a gente chegou num ponto que aí, mesmo ele fazendo tudo isso, não houve permissão para ser investigado. Ele foi caçado posteriormente. Então, aí a ampla vergonha de que havia uma impunidade real precisava ser combatida. Em 2001, nós matamos, então, isso que a Constituição amparava. Mas amparava, só queria reforçar isso que você falou. Aquele momento em que houve a Constituição, a gente saía de uma ditadura, o movimento das diretas já, que mobilizou o país inteiro pela democracia, etc. Nós começamos a eleger prefeito de capitais, que nem isso a gente fazia, né? E na sequência, mas precisava garantia, porque a ditadura fecha Congresso, prende deputado, né? Põe senador no pau de arara. Quer dizer, era isso, essa a realidade do período da ditadura, desses 21 anos que a gente teve. Então, havia no parlamento, nos constituintes daquela época, mesmo entre os constituintes de direita, uma visão de que era preciso ter uma certa proteção contra esse tipo de comportamento. E ali a gente estava falando de imunidade, a gente não estava falando de impunidade. E aí a gente vem agora para 2025, né? As emendas PIX são alvo central disso, e aí você traz essa pauta para a cena e ainda quer ser aplaudido, o que é pior de tudo. Você tira isso do ostracismo e quer ser aplaudido porque votou isso. Com o discurso de que o brasileiro tem memória curta, eles brindaram a impunidade. E assim, com direito a voto secreto e tudo, né? Isso, e aí eu fiquei pensando assim, né? Eu escrevi um artigo, inclusive foi publicado hoje no Congresso em Foco, e eu falei, quer saber, eu não vou suavizar, porque isso é um escárnio. Então eu falei, filho, presta atenção. Ele pode matar, ele pode roubar, ele pode estuprar, ele pode assassinar. O que vai acontecer? A justiça vai falar, podemos investigar, vossas excelências? Não, tem que esperar o mandato eleger. Eu posso prender, vossas excelências? Pô, aí já é demais, né? Então, assim, é essa caracterização que a gente tem agora. É de impunidade. A pessoa pode fazer qualquer uma dessas coisas. Está acima do bem e do mal, está acima da lei. Exatamente. E é uma outra casta de cidadão, né? É uma casta extremamente privilegiada. E aí a gente vai vendo, né, como eu falo, as contradições do bolsonarismo, né? Então, aqueles que votaram pelo voto secreto são os mesmos que colocaram pessoas nas ruas para pedir o quê? Voto impresso. Né? Então, para nós, o voto é às escuras. Mas a história do voto, você sabe melhor do que eu, que era apenas para desacreditar a instituição do voto, para justificar, inclusive, a eleição real, né? Exatamente. Então, assim, olha como que é complexo isso, né? Então, eu chamo o povo, vamos às ruas, queremos voto impresso, mas o meu voto aqui, né? Você nunca vai saber se a pessoa que você votou disse sim para punir alguém que com certeza merecia tal fato. E aí, então, nós lidamos com isso. E aí, Mauro, eu percebo que agora essa pauta vai para o Senado, né? Acho que é uma pauta que está enterrada no Senado, ela não passa da CCJ, mas eu também gosto de deixar outra coisa muito clara. Não vejo que da parte do Senado isso também seja por ampla virtude, seja por um protagonismo com a consciência política. Para mim é prático. Ano que vem é ano eleitoral, 2/3 das vagas estarão em disputa para o Senado, né? Quem é senador? Ninguém quer carregar um carimbão desse. Não, né? Até político, me desculpa, mas canalha tem vergonha de em rede nacional defender isso. Então, assim, e o mandato deles é de 8 anos.
né? Será que eu não quero voltar e ter mais 8 anos de mandato? Então, para mim, o Senado vai fazer isso de uma forma extremamente utilitarista. É pensando na dificuldade de enfrentar a sua base eleitoral, né? E garantir aí a eleição no Senado, do qual 2/3 das vagas estão em disputa. Anistia. Né? Anistia, assim, eu acho que as pessoas têm aquele discurso frágil, mas não teve golpe e você foi cirúrgico. Se tivesse golpe, nós não estaríamos aqui, né? Vocês que estavam nas ruas pedindo intervenção estadunidense aqui, não estariam lá também. Então, assim, houve uma tentativa de golpe, sim. Isso foi claro nas audiências do primeiro grupo, no primeiro escalão, do qual o ex-presidente Jair Bolsonaro fazia parte. Tanto que o que nós percebemos? Nenhum dos advogados tiveram preocupação em dizer que não houve tentativa de golpe. Né? Exatamente. Eles só quiseram dizer o seguinte, olha, mas o meu cliente, ele não participou dessa forma. Olha, o meu cliente, ele não estava envolvido. Então, a preocupação ali não era em dizer que não houve tentativa de golpe, era só de dizer que o seu cliente não tinha participado daquilo. E aí, na semana passada, cai como luvas, né? O presidente Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, deixa em alto e bom som. Houve tentativa de golpe, sim. Né? Então, será que a gente ainda tem o que discutir? E aí me admira quando eu vejo o voto do Fux, né? Que as pessoas fazem elogio a ele enquanto um grande jurista, alguém que realmente representa esse corpo do judiciário, e de repente ele coloca a punição para outras 2 pessoas. Só 2 pessoas eram culpados pela tentativa de golpe. Um deles era o ajudante de ordens do Bolsonaro. Que proporcionou a descoberta de tudo. Exatamente, com a delação, né? E aí eu fiquei pensando assim, então para tudo. A gente está fazendo uma tentativa de golpe de Estado para beneficiar o ajudante de ordens do Bolsonaro. Assim, é rico a nossa cara. Sabe? É rico a nossa cara. E é lamentável que o ministro Fux tenha manchado a sua biografia com a defesa do bolsonarismo, que foi uma defesa explícita, né? Daquela mais de 12 horas de defesa. Foi muito... o melhor advogado que o ex-presidente Jair Bolsonaro... Se juntasse todo mundo, não deu ele. Que isso? Ali nós tivemos um bom advogado. Ainda bem que o Supremo é muito firme, né? A gente pode ter críticas pontuais a um ou a outro, mas, de maneira geral, eles são muito firmes, né? E essa primeira Câmara é fantástica. Né? E eles mantiveram o corpo democrático. E eu digo, Marcos, assim, a nossa democracia ela é muito frágil. Se você pensa que de 88 até hoje a gente já teve 2 impeachments, é sinal de que a nossa democracia é muito fragilizada. Eu acho que, assim, vou contrariar você. Sim. Eu acho que a nossa democracia vem amadurecendo cada vez mais, apesar desses ataques. Justamente por resistir a esses ataques. Porque quem resiste 4 anos de bolsonarismo no poder, com a caneta na mão, né? Tem que ter uma democracia muito sólida, tem que ter um sistema eleitoral muito sólido para resistir a tudo que aconteceu, né? Então, dá para a gente... Eu entendi o seu ponto de vista, claro. Eu só quis contrapor para dizer que, assim, desde o processo da redemocratização do país, desde a emenda Dante de Oliveira, a gente tem que sempre lembrar de Dante. Sim, né? O homem da Giratejá, né? Não tem... Dante é histórico. E é daqui, é gente nossa, né? Cuiabano, do Pantaneiro. Então, deve assim, estar decepcionado vendo como o Mato mas Grosso ele lutou vem muito, pautando né? hoje é uma pena, a política aqui local. É uma pena, né? Um governador fantástico que abriu... Aliás, o agro hoje, graças a Dante, né? E o fomento que ele deu... Empoderou o estado de Mato Grosso, né? Colocou o Mato Grosso no cenário nacional. E não tem o reconhecimento que deveria por essa casta que hoje defende o bolsonarismo aqui de uma forma muito... E olha, gente, eu não acho que seja problema você ser de esquerda, ser de direita. Acho que a questão ideológica, isso aí é que nem religião. Cada um tem a sua fé, é uma coisa íntima. Sim. Ideologia, cada um tem seu entendimento, né? Agora, tem limites para tudo, né? A ideologia não pode se sobrepor
a dignidade humana, não pode se sobrepor a valores que são fundamentais, né? Porque senão fica muito difícil, né? Fica muito difícil, que aí já não é mais uma questão ideológica, é uma questão de humanidade, né? O que a gente viu aqui na epidemia de Covid no Brasil foi uma violência, né? Um desrespeito aos direitos humanos, uma coisa absurda, né? Enfim, e a gente, tomara a Deus que não precise mais enfrentar isso, ou pelo menos não precisar enfrentar isso com um governo autoritário e que, enfim, passou receitando cloroquina e ivermectina para combater um vírus tão grave. Eu vou te dizer, Mauro, eu arriscaria de falar que, para mim, ali, na forma como o ex-presidente Jair Bolsonaro conduziu a pandemia do Covid, ele já deveria ter sido colocado em xeque, sob investigação. Devia ter sido, né, objeto de impeachment. Exatamente. Olha, o impeachment, ainda que a gente ache uma coisa, você tenha colocado outra coisa, mas é uma força da democracia. É uma ferramenta que nós temos ainda. Né? Assim, não dá para desrespeitar a maioria da população, mas tem um limite para a atuação de cada um. Não é porque ele foi o mais votado, ele pode fazer tudo de errado. Exatamente. Tem um limite, né, contra o próprio povo, eu acho isso. Então, para mim, ali já era para o Bolsonaro ter começado a sofrer aí a lei como ela deveria ser aplicada. Eu acho que a justiça até deu chance demais para o Bolsonaro, sabe? E eu espero, aí as pessoas, né, vêm falando, eu espero que ele tenha muita saúde, inclusive, sabe? Muita saúde mesmo, porque ele precisa enfrentar, né, essa cadeira, enfrentar isso que ele fez. E é o que eu disse hoje, né? Assim, o Lula foi preso e nem por isso ele quis insurgir contra a democracia. E foi preso sem julgamento, né? Sem julgamento. E de uma forma que depois o juiz virou ministro do Bolsonaro, né? Então, assim, o juiz político. Não dá, escárnio, né? É um escárnio. É como eu falo, assim, essas coisas, você até me perdoa pelo uso da palavra canalha e escárnio, mas é que, assim, a PEC da bandidagem, você vê, a gente já não tem mais nem filtro para falar sobre isso. Assim, não tem adjetivos mais, sabe? Cristiano, brigadíssimo. Foi uma maravilha ter você aqui. Um papo extraordinário. Eu sei que vai ter muita gente que não vai gostar, né? Fica zangado e tal, porque... Mas, gente, democracia é isso, né? Mas admito para você que eu já estou acostumada, sabe? Assim, é como eu falo, a gente está aqui, nós somos profissionais, né? Acho que para além de tudo isso, nós temos história, nós temos minimamente... Acho que a história é uma grande ferramenta para a gente fazer análise do presente, né? Então, assim, acho que o que a gente falou aqui, por mais duro que seja para alguns, é necessário ser ouvido. Então, eu agradeço o convite para estar aqui e me coloco à disposição sempre que tiver temas relacionados ao cenário político nacional, local também, que está bombando, né? Tá bom de conversar, né? Muita coisa, e agradeço a todos vocês também que nos acompanham. Mas a República vai ficando por aqui até a próxima semana com uma outra entrevista tão importante quanto essa com Cristiane Fonseca. Um abraço a todos, até lá.